A dependência emocional, ela é uma característica, tá, da natureza humana. E com isso ela se torna, na verdade, conforme Chavões, né, que ela se tornou um mal do mundo contemporâneo. E o ser humano necessita se desvincular do outro para ser feliz. Mas será que existe uma felicidade que é desvinculado dessa dependência emocional, sim ou não? Se verificarmos, por exemplo, o ser humano, ele é um ser totalmente comunitário. Ele precisa de certas pessoas para obter certos vínculos, tá? Seja de modo indireto ou direto. Porque o ser humano, ele faz parte de um com o outro, devido à filosofia moderna do subjetivismo, do utilitarismo, tá? E do individualismo. O ser humano, ele está querendo se separar do outro ainda mais para poder se encontrar. Por mais que Jean Paul Sartre diz que o inferno é o outro, mas o céu também pode ser o outro. Porque o ser humano, ele é um ser totalmente sociável, tá? Ele não consegue obter uma felicidade que é totalmente isolada. Isso se verificarmos o contexto de felicidade, tá? Porque pela nossa cultura, a felicidade significa que há uma espécie de prazer que é totalmente imperturbável e que tudo que perturba essa felicidade, como se fosse uma espécie de um lago límpido, na verdade, gerando protuberâncias, né? Elas destoam, né, a paz e cria ondulações. Então, tanto o ser humano na sua relação com o outro, ele tem prazer e ele tem desprazer, ele tem alegria, ele tem tristeza com a mesma pessoa, tá? Então, o ser humano, ele sempre se relacionará, tá bom? Por exemplo, com alguém que ele tem um vínculo emocional, seja mãe, seja irmão, seja amigo, seja vizinho, seja professor e seja mesmo no trabalho. Mas o interessante é que as pessoas hoje em dia, elas têm medo de se descobrir, né? Que são dependentes emocionalmente, tá? Então, com isso, elas vão criando uma histeria, né? Ou seja, essa histeria em querer provar para o outro que não precisa de ninguém. Na verdade, uma pessoa que grita aos ares que não precisa de ninguém é a pessoa mais dependente emocional do outro, tá? Porque ela tem que gritar para si mesmo para que o outro a escute. Então há uma espécie de inversão de valores. E com isso vemos, por exemplo, que a nossa realidade, né, ela é atingida, na verdade, por excessos, né, de acasos e contingências. E o ser humano, com isso, ele vai criando até mesmo uma espécie de neurose, né, uma neurose mesmo, que eu digo, tá bom? Ou seja, que essa necessidade de se desvincular do outro se torna patológica, se torna totalmente insegura, tá? E ansiogênica, porque o ser humano, ele quer provar para si desesperadamente que não precisa de ninguém, de acordo com essa filosofia utilitarista, tá? Subjetivista e existencialista que as pessoas acreditam, na verdade, dizendo que o outro, por exemplo, é uma espécie de inferno. Mas é interessante que dentro dessa histeria as pessoas procuram, na verdade, essa ilusão de autossuficiência, né? Ou seja, querendo mostrar continuamente que o homem não precisa da mulher para viver, que a mulher também não precisa do homem para viver. Então, sabe, há uma espécie de guerra dos sexos,
dentro desse aspecto. E as pessoas deveriam ir além, na verdade, dessa guerra e verificar que ambos se locupletam, tá? E que o homem precisa da mulher e que a mulher precisa do homem em certas particularidades da própria existência, tá? Interessante que, assim, a dependência emocional, ela se baseia muito, na verdade, em se apaixonar e depender do afeto do outro, em que o outro o aprove. Então, o ser humano, ele sempre necessita que o outro o aprove emocionalmente. Faz parte da característica humana, tá? O ser humano, ele tem uma necessidade muito grande em viver em detrimento ao outro. Não é uma questão apenas sociológica, mas também biológica, tá? É aquela sensação de você se encontrar no outro, do qual você se relaciona. É o outro, na verdade, que revela para você o melhor ou o pior que você tem. Então, essa ilusão, na verdade, de autossuficiência é o medo de amar e desejar, o que o torna totalmente dependente do objeto de desejo. Então, por isso que a frustração, na verdade, se torna maior que o desejo. Porque aquela pessoa que não se frustra, aquela pessoa, na verdade, que não se relaciona, não se frustra. Conquanto que essa pessoa não se frustra, o seu desejo tanto, tá, de se alimentar, na verdade, da paixão ou do afeto do outro se torna muito maior, porque a pessoa tem que gritar para si mesmo constantemente que não depende do outro, tá? Então a vida, na verdade, ela é regida por acaso e contingência. Enquanto o homem não perceber, eu digo o homem de uma maneira geral, né, que a felicidade não se faz sozinho, a felicidade se constrói, né? Tem um pensamento muito deturpado hoje em dia, que a felicidade se ganha. Na verdade, não se ganha, ela não se conquista, ela se constrói. E muitas vezes há pessoas que têm uma espécie de solitude também dentro do relacionamento. Mas hoje em dia as pessoas, com medo de uma insegurança, na verdade, não querer revelar a sua insegurança, que depende do outro, porque quando você depende do outro, você tem um sinal de humanidade, e quando você não depende do outro, você não tem um sinal de humanidade, você tem um sinal de indiferença, de antipatia. Os relacionamentos tanto faz como tanto fez, sabe? Mas muitas vezes essas pessoas se relacionam com medo de se machucar, mas as mesmas também se esquecem que machucam os outros. Relacionamento, na maioria das vezes, não é somente se frustrar, mas também frustrar as pessoas que têm um grande apreço por nós. Então, a nossa existência é totalmente costurada. Muitas vezes você acha que nunca vai sentir falta dessa pessoa, mas devido a uma certa fatalidade, você perdendo essa pessoa, você começa a perceber o quanto essa pessoa era especial para você. Porque as pessoas têm uma sensação de permanência, de que nunca perderá alguém que ela se sente importunada. Na verdade, até mesmo quando você tem um afeto, você sente falta, né, desses pequenos problemas que constantemente o atormentavam. Mas como essa pessoa não tem mais como lhe atormentar, eu digo entre aspas, você viverá totalmente ansioso e angustiado, porque aquele que ama, né, se importa com você. Aquele que ama muitas vezes lhe incomoda pelo excesso de carinho e cuidado. E as pessoas muitas vezes não sabem aquilo que quer, porque quando a pessoa está muito longe, a pessoa reclama. E quando a mesma também está muito longe, a mesma também reclama. Então as pessoas não sabem a medida dos afetos, qual é o limite daquilo que me agrada ou desagrada no outro. Mas a dependência emocional é mister, né, a natureza humana. Mas
Hoje em dia, mediante o individualismo, o subjetivismo, na verdade, e a independência emocional, as pessoas começam a viver nesse universo que é totalmente esquizofrênico, na verdade, né? Acreditando apenas que depende de si para ser algo e não de mais ninguém, mas todo mundo precisa de alguém, até mesmo tanto que seja para contar as suas alegrias e suas tristezas. Temos que verificar que nenhum ser humano é uma ilha, nós somos mais como se fôssemos arquipélagos. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha e ajude o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.